Olá, tudo bem? Eu voltei, então fiquei te devendo a explicação do macroambiente de marketing, certo? O macroambiente, como eu falei, é um ambiente externo e ele está ligado a uma série de coisas que estão fora da empresa, mas como a empresa ela se relaciona com o mercado, eles estão impactam diretamente na empresa, nas suas estratégias, enfim, no negócio como um todo, tá? E aí eu vou citar alguns e vou explicar assim, basicamente como é que ele impacta. O primeiro deles é o ambiente econômico. Bom, a coisa bem óbvia, né? Se a economia não vai bem, né? Eu vou ter impacto aí em consumo, eu vou ter impacto em falta de dinheiro e eventualmente vou ter impacto no meu faturamento, tá? Os preços podem subir se eu tiver inflação, enfim, a coisa pode ter algumas complicações, principalmente se a empresa estiver endividada, tá? E aí porque juros vai subir, o acesso ao dinheiro vai ser mais complicado. Por outro lado, se a empresa estiver bem, com a saúde financeira boa, ela pode até encontrar oportunidade de crescimento, por exemplo, via compra de outros negócios que não estão indo tão bem. Ele é um indicador direto de consumo, então muitas pessoas vão consumir mais ou menos em relação a como é que vai a economia ou mesmo a confiança das pessoas na economia, tá? Enquanto alguns negócios podem sofrer quando a economia vai mal, outros negócios podem ir bem. Por exemplo, na crise de 2008 nos Estados Unidos, várias empresas sofreram porque a coisa não ia bem, né? Mas eu sei exemplo de uma empresa que trabalha com mudanças internacionais, e como muita gente deixou os Estados Unidos, né? Essa empresa faturou horrores porque era um momento interessante, porque as pessoas estavam deslocando, haja visto que a economia não ia bem, tá? Então a primeira coisa é a leitura do cenário econômico, né? A gente vê que agora em 2015, quando esse vídeo está sendo gravado, a economia brasileira não vai nada bem, né? Um cenário de incerteza muito grande, o dólar em disparada, o que de um lado favorece, né? E aí entra um outro impacto que pode ser positivo em alguns casos, favorece as exportações, né? Tem muita empresa, muita commodity, né? Aproveitando o momento para exportar. E por outro lado, tem muita empresa sofrendo com dólar alto porque de repente tem componentes, enfim, que são importados e aí existe essa dependência, tá? Mas de maneira geral isso nem é ruim para a indústria brasileira, que pode tentar se revigorar um pouco, ok? Bom, vamos entrar em outras questões aí que estão relacionadas ao ambiente externo, né? Eu posso citar para vocês as questões, o ambiente demográfico. Diogo, mas o que é esse demográfico? Bom, não sei se você se recorda lá das aulas de geografia, quando você estudou geografia. Diogo, faz tempo pra caramba que eu estudei geografia. Eu falei, eu também faz tempo pra caramba. Mas tem um negócio que ficou gravado que são as características demográficas de uma população. Demo tem a ver com população. E aí, se eu entendo as características demográficas, ou seja, características da minha população, idade, como é que é a pirâmide etária, qual que é a renda, qual que é a densidade demográfica, ou seja, quantas pessoas eu tenho por metro quadrado em determinada região, qual que é o nível de escolaridade, enfim, como é que está a renda, distribuição, classe social. Eu começo a ter parâmetros também para tomar decisões em marketing. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, né? Se na minha cidade, na minha região, eu tenho uma concentração muito grande do público idoso, né? Eu vou começar a ter uma concentração grande de um público voltado para ou de um negócio, um comércio, enfim, um entorno voltado para atendimento desse público. Então eu vou ter trabalho de home care, eu vou ter farmácias, eu vou ter um sistema de saúde mais vigoroso, enfim, uma série de serviços, de produtos e serviços voltados para esse público, tá ok? Imagina uma outra região
em que nós estamos falando aí de uma região de alta tecnologia, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, considerado o Vale do Silício brasileiro, né? Eu acho que nós estamos muito atrás ainda, mas é uma região bastante desenvolvida do ponto de vista tecnológico, mas tem muito para desenvolver ainda. Se a gente for comparar com a São Francisco, que é o Vale do Silício americano, nós vamos ver que a coisa nós não estamos nem engatinhando. Mas vamos lá. Lá a gente tem uma mão de obra muito grande, né? Muitos engenheiros, alta tecnologia, pessoas exigentes, enfim. Nesse entorno também a gente vai criar um mercado para atender um mercado que está muito próximo da tecnologia, que está muito envolvido com a China, enfim. E aí tem uma série de características a partir disso, tá? Inclusive é uma oportunidade para empresas que trabalham com foco em importação e exportação de produtos principalmente ligados à tecnologia, ok? Então é o perfil da população que está naquele local e que vai trazer algum impacto para a estratégia da empresa, para o negócio como um todo, tá ok? Uma outra questão que não é demográfica, mas está bastante próxima, relacionada às questões socioculturais de onde a empresa está envolvida ou está instalada. Como assim? Eu costumo brincar com meus alunos em sala de aula fazendo a seguinte pergunta. Eu estou em São Lourenço, resido em São Lourenço, Minas Gerais, né? A gente tem vários hábitos da cultura mineira, mas a gente não tem, por exemplo, alguns hábitos lá do Rio Grande do Sul. E aí eu brinco com o pessoal o seguinte: gente, eu tô doido para abrir uma loja para comercializar mate. Eu quero vender mate para chimarrão. O que vocês acham? Eu vou ter sucesso? Né? Poxa, aqui não tem nenhuma, vai ser mole, eu vou ter sucesso. O pessoal olha para mim e fala assim: Diogo, acorda pra vida? Acorda pra vida por quê? Lógico que é tudo em tom de brincadeira, mas assim, posso ter sucesso? Posso, né? Mas eu vou ter que fazer um trabalho educacional muito grande. Por quê? O mineiro não tem muito forte o hábito de consumo de mate, de consumo do chimarrão. É até uma luta do pessoal da cafeicultura, né? Mudando um pouquinho para outro produto e até para outro mercado. Imagina o seguinte: a China, os chineses não bebem café, os chineses bebem prioritariamente chá. E aí a questão é o seguinte: se cada chinês tomar uma xícara de café por dia, o mundo não dá conta de suprir os chineses no consumo de café. E aí o mundo acordou para isso, está sendo feito um trabalho de educação do chinês em relação ao café, mas é um processo que leva tempo, tá? E mesmo assim você não é um hábito milenar, você não vai conseguir mudar da noite para o dia, né? Vai ter ganhos aí passo a passo, mas qualquer passo a passo na China nós estamos falando de grandes coisas, tá ok? Bom, tem uma outra vertente do macroambiente, ou do ambiente externo, que está relacionado com tecnologia, né? Eu acredito que você já tenha visto, ou já tenha ouvido falar de uma empresa chamada Olivetti. Caramba, Olivetti, eu já ouvi falar esse nome. Olivetti é empresa de quê? Lembra das máquinas de escrever? Pois é, que o pessoal fazia curso de datilografia. Nossa, graças a Deus isso não existe mais, né? Então, a empresa ainda existe, né? Tem alguns mercados que ainda compram dela, ela ainda comercializa esse produto, mas no Brasil ele é praticamente zero. E aí, ao invés de evoluir para o microprocessador, né, o microcomputador, computador, enfim, ela foi evoluir para a máquina de escrever digital. Eu lembro que eu cheguei a ver uma máquina de escrever digital. Então ela não fez a leitura tecnológica, não evoluiu tecnologicamente. E hoje é uma empresa que praticamente não existe mais no mercado, pelo menos nesse ramo de atuação de produção de texto, enfim, de registro de informações ali, tá? Então assim, e hoje nós estamos num momento que a tecnologia, ela assim, se eu piscando o olho aqui, a tecnologia de várias coisas já mudou. E aí, ou eu estou na vanguarda, né, inovando e lançando produtos novos, o que nem sempre é garantia de sucesso, porque eu vou precisar da adesão das pessoas em relação a esses produtos que eu estou fazendo, que eu estou lançando.
ou eu estou muito antenado nas tecnologias e como é que está sendo a aceitação dessas tecnologias pelos diversos públicos ou pelo meu público-alvo. E aí tô ali bem próximo, já lançando, já me envolvendo com aquela tecnologia, enfim, não deixando a concorrer, muito espaço para concorrência, porque senão eu vou perder mercado. É lógico que o ideal é eu atuar na vanguarda, mas em alguns mercados, por exemplo, da tecnologia, né, questão de 1 ou 2 anos eu posso simplesmente sumir, desaparecer do mercado porque eu não consegui acompanhar a concorrência em termos de tecnologia, tá ok? Bom, tem um outro aspecto, uma outra questão relacionada a macroambiente, ao ambiente externo, que é um ambiente que a gente chama de político legal, tá? É quando o governo ele tem condições de impactar no ambiente. Eu vou dar alguns exemplos, né? A gente está vivendo agora em 2015 eu não diria que é uma crise da energia, mas energia com uma elevação de preço aí de 30, 40, em alguns casos chegando a 50%. E aí, já entrando na questão tecnológica também, eu tenho visto muitas pessoas e empresas investindo em iluminação em LED. Só não estão investindo mais porque a gente tem esse problema da crise econômica. Mas essa coisa do governo ter segurado os aumentos no passado, da gente estar com o problema da matriz energética, e aí eu não tiro isso da alçada governamental, né? Eu vou deixar isso na conta do governo, mas tem uma vertente tecnológica, tem uma vertente inclusive econômica, mas tem essa vertente de os preços estão extremamente elevados e aí abriu não foi uma porta, uma porteira para o consumo de LED, né? E aí o país começa a ter oportunidade de repensar, né? E não só investir em aumento de produção de energia, mas também melhorar a eficiência e economia de energia, tá? Outros dois exemplos clássicos, né? Eu posso ficar aqui citando vários exemplos de como é que eles vão influenciar mercados, mas eu gosto de citar um exemplo um pouquinho antiguinho, né? Mas provavelmente você vai se recordar de quando as pessoas eram obrigadas a ter um kit de primeiros socorros em cada veículo, era obrigado. E aí de repente criou-se um boom da venda dos kits de primeiros socorros, inclusive se você chegou a ver era ridículo, né? Tinha aquela tesoura de papelaria, a gás que era tudo menos gás, enfim. E logo o governo percebeu a besteira que tinha feito, voltou atrás e hoje não é mais obrigatório esse kit de primeiros socorros. Uma outra coisa também que teve uma expansão muito grande, um boom muito grande no mercado, foi quando criou-se a obrigatoriedade de crianças, né, andar no banco de trás e com cadeirinha de criança até determinada idade. E aí da noite para o dia foi uma venda muito grande de cadeirinhas de bebê, infantil, enfim, para serem colocadas nos veículos, tá? No período aí que foi na época de 2008, 2009, o governo queria incentivar a indústria, né, incentivar o consumo, e aí por vezes trabalhou a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e isso também manteve forte o consumo da linha branca, o consumo de carros populares, enfim. E aí também é mais uma política, mais um tipo de incentivo para as pessoas consumirem. Então, o governo tem poder de alavancar, de melhorar, né, e de piorar, inclusive, o consumo em determinados mercados ou em determinados negócios, tá ok? Bom, nós temos além desses o ambiente natural, né, que é o ambiente físico, natural, tem a ver com recursos naturais, tem a ver com fauna, flora, etc., que a gente está envolvido. E aí se a gente for pegar, por exemplo, o Brasil, nós somos muito, como é que eu vou dizer, muito favorecidos em relação a isso, né? Nós temos minério de ferro, a gente tem, enfim, uma série de benefícios, uma série de recursos naturais e que proporcionam sim
oportunidade da gente faturar e da gente desenvolver economia regional, internacional, local, e enquanto países que vão muito bem, mas que têm dificuldade em relação a isso, que é, por exemplo, o Japão, e aí que ele teve que criar alternativas em relação a isso, tá? O ambiente natural, ele também pode trazer implicações, eu não vou me recordar, talvez em 2009, 2010, onde houve um surto da gripe H1N1, né, a gripe do porco, aqui no Brasil, e isso teve uma implicação de venda de álcool e gel pra caramba, vários produtos de higienização, aquelas máscaras que são usadas por médicos e pacientes, enfim, teve um boom de venda de uma série de produtos e principalmente da indústria médica e farmacêutica, que favoreceu também alguns mercados. E aí nós estamos falando de questões relacionadas ao ambiente natural, tá? Que a gente tem um controle muito limitado sobre ele, né? E na maioria das vezes a nossa ação, ela não é preventiva, mas ela é corretiva, como esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, tá? Então esse é o pano de fundo para a gente entender o mercado, olhar lá fora, né, e ver como é que a gente pode tirar proveito ou como é que a gente pode diminuir o impacto das mudanças nessas diferentes searas do nosso negócio, e aí definindo a nossa estratégia de atuação, tá ok? Aqui a gente termina essa parte da estratégia mercadológica, e na sequência, na estratégia não, do ambiente de marketing, e no próximo vídeo eu te aguardo para a gente falar de comportamento do consumidor, tá ok? Obrigado, bons estudos, até mais!